Graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui tá friozinho hoje. Às vezes bate aquela preguicinha, mas nós continuamos aqui, firmes, constantes, permanecendo no nosso estudo de cânticos. Que nós não venhamos desanimar, mas que o Senhor esteja nos fortalecendo e que Ele continue nos atraindo e que os nossos corações continuem cada vez mais desejosos por uma revelação de quem Ele é, por conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo de forma mais íntima e mais profunda, que o nosso coração esteja aqui nessa aula, mais uma vez anelando ver e conhecer das afeições do nosso amado. Sem demora, gostaria de orar com vocês. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Você pode orar comigo, se você não puder, você pode só estar em concordância nessa oração. Senhor, como nós somos gratos a Ti, eu sou grata a Ti. Obrigada. Obrigada porque eu sei que o Senhor continua nos atraindo para perto de Ti. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o mais interessado em se revelar para nós. O Senhor é o mais interessado para que nós Te conheçamos e vivamos esse relacionamento de amor de forma íntima, totalmente entregues e totalmente rendidas a esse amor que nós estamos aqui buscando conhecer. A esse coração que nós estamos aqui, Senhor, a cada dia mais querendo conhecer. Ah, Deus, nos dê fome e sede por Ti. Coloque esse desejo, o desejo, Senhor, por desvendar as facetas do seu coração, o desejo, Senhor, por mergulhar mais fundo na imensidão desse amor. Coloque em nós, marca-nos com fome e sede pela sua presença. Faça-se presente aqui. Nada faz sentido sem você. Ninguém está aqui querendo ouvir o que eu tenho para dizer, até porque nós sabemos que eu não tenho nada para oferecer. Mas há um rio que flui, e eu oro para que o Senhor flua aqui através da minha vida. Que o Teu Espírito traga convencimento da verdade, dessa verdade que vai ser dita. Teu Espírito traga a revelação de Cristo, uma revelação maior do amor de Deus por nós. Que cada pessoa possa estar ouvindo, não eu, mas o próprio Deus, falando do seu amor e das suas afeições. Ah, Deus, faça-se presente aqui e através dessa tela, onde esse vídeo, Senhor, vai chegar, onde cada um está assistindo nesse momento, que a sua presença seja real, palpável e como um perfume marcante, Senhor amado, que a sua presença mude todo o ambiente, encha todo o ambiente e que nós sejamos marcadas pela sua grande e maravilhosa presença. Fale conosco, olhe nos nossos olhos e nos dê os seus bons conselhos. Nos fale sobre quem Tu és. Nos ensina como viver, nos ensina como se relacionar com Você. Nos ensine a Te amar. Nos fale sobre a Sua linguagem de amor para que nós possamos ser recíprocas a Ele. Para que nós possamos Te amar como o Senhor merece ser amado. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Cânticos 1, versículo 3. Você tá com a sua Bíblia? Pega aí sua Bíblia. Vamos ler comigo? Cânticos 1, versículo 3 diz: A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado e não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você. Vamos depressa. Você tá grifando? Grife esse versículo. Leve-me com você. Vamos depressa. Leve-me, ó Rei, para os seus aposentos. Nós lemos o 3 e o 4. E é importante eu dizer que a gente está estudando esse livro a partir de uma perspectiva espiritual, não a partir de uma natural. E eu já disse aqui, mas eu vou enfatizar de novo dizendo que a gente pode aprender muito com esse livro a partir dessa perspectiva natural. A gente pode aprender muito sobre o amor no casamento, na vida conjugal, sobre
essa maturidade que nós possamos, que nós podemos ter no relacionamento de forma literal. E uma perspectiva não vai anular a outra, uma linguagem não anula a outra, pelo contrário, elas se unem, elas fazem uma junção, porque é a partir de tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele faz, traz uma revelação de quem Ele é. Então, a partir de todos os nossos relacionamento saudável, nós podemos ter uma revelação de quem Deus é. Eu já falei aqui como a minha perspectiva mudou em relação ao rei, como eu consigo ver que o meu esposo hoje, ele expressa o coração apaixonado de Cristo, e como eu posso enxergar muito mais Deus, Jesus apaixonado por mim através da vida dele. Então, esse amor nos dá uma nova perspectiva, esse amor nos dá uma nova visão, e a gente pode sim olhar para tudo aquilo que Deus criou e vê-lo, olhar para tudo aquilo que Deus criou e poder conhecê-lo, sabe? Poder aprender melhor como é que nós se relacionamos com Ele, como é que Ele sente, poder compreender melhor sobre as afeições do nosso amado. Então, que fique claro que o nosso estudo aqui é sobre essa perspectiva espiritual. E eu já falei aqui na última aula que esse livro ele fala em metáforas, e que nós olhamos para a própria palavra para desvendar, para explicar essas metáforas. E nesse versículo, ela usa a fragrância, ela usa o perfume como metáforas, né? E a gente vai olhar para a própria palavra lá em Lucas 7, fala de uma pecadora que derrama um perfume ali aos pés de Jesus, né? E enche todo o ambiente com aquele perfume, com aquela fragrância, com aquele cheiro. E Jesus fala desse ato como um ato de amor. Jesus fala dela ele fala dessa expressão, dessa ação que ela teve como alguém que muito amou, alguém que muito ama. Então nós podemos olhar para esse versículo e falar sobre esse muito amor. E interpretar essa metáfora também como ela reconheceu tão grande amor do amado. E ela fala que esse perfume é suave, então ela está falando sobre esse amor. Fala, essa fragrância para mim, a fragrância do seu amor, esse perfume é algo tão agradável, é algo tão bom. E quando a gente fala de perfume, a gente também a gente pode interpretar como algo muito marcante. Por quê? Porque quando alguém costuma ter um cheiro, né, aquele perfume que você sabe que é daquela pessoa, aquela pessoa talvez te abraçou, você esteve com ela, aquele cheiro vai ficar em você. Ou aquela pessoa esteve em um ambiente, aquele cheiro está naquele ambiente, você já sabe que aquela pessoa esteve ali. Ela está falando isso, a amada está falando que a presença dele é algo marcante. Ela está falando que esse amor, a gente pode interpretar dessas duas formas, é algo tão agradável. É algo que a sua presença, o seu amor, simplesmente muda todo o ambiente. Porque ela fala assim, o seu nome é como um perfume derramado. O nome, na Bíblia, fala sobre quem a pessoa é. Então, todas as vezes que o Senhor queria fazer algo sobre a vida da pessoa, né, ou através da vida dela, se o nome não condizia aquilo que ele ia fazer, o que ele fazia? Ele mudava, simplesmente ele mudava o nome daquela pessoa. Então, o nome, na palavra, na Bíblia, fala sobre quem a pessoa é. Então, quando ela fala do nome, ela está falando sobre quem Deus é, sobre quem o amado dela é, o noivo. Ela está falando sobre o caráter dele, ela está falando sobre os atributos dele. E ela está falando sobre essa pessoa, sobre esse caráter, sobre aquilo que ela tem conhecido. Ela está falando que é algo tão marcante, foi algo tão marcante na vida dela, que essa presença é como um perfume derramado. O perfume derramado, ele não é sentido só por uma pessoa, ele toma todo o ambiente, né? E aquele perfume é como se aquele perfume ficasse ali dias e dias e dias e dias e dias e dias. E é isso que ela está falando. O seu amor, a sua presença é algo tão marcante, que talvez ela já provou disso há algum tempo atrás, mas ela continua marcada, esse cheiro, essa fragrância continua impregnada nela, foi algo tão agradável, sabe? Foi algo que marcou ela de um jeito tão profundo, que ela continua aqui falando dessa presença que ela sentiu, falando desse amor que ela sentiu, que invadiu ali talvez todo o ambiente.
E eu gostaria que a gente pudesse ter uma visão geral daquilo que está acontecendo aqui. Então, quero ler com vocês a partir do versículo 2 até o versículo 4. Vamos ler, fazer uma leitura mais completa para a gente ter uma perspectiva geral ali, como se a gente fosse montando melhor o quebra-cabeça, sabe? Olhar ali para a foto e ter mais ou menos a ideia, tipo assim, onde a gente vai colocar cada peça. Então, nesses dias a gente vai fazer bastante isso. A gente vai dar uma visão geral pro que tá acontecendo, não só interpretar o versículo, mas falar do todo, sabe? Então, vamos lá. A partir do versículo 2, Cânticos 1, 2, ela diz assim: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Você tá marcando isso? Marca aí. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Não é? Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver que ela começa só com desejo. Se ele me beijasse. A gente pode ver que ela fala como se ela estivesse ainda distante, né? Só clamando por algo que talvez ela conhece, ou só de ouvir falar. Talvez ela provou, mas de uma forma muito rápida. Eu posso dizer assim, eu prefiro seguir nessa linha de talvez ela só ouviu falar. Quando ela estava ali nesse clamor, se ele me beijasse, eu pedindo, como a gente viu aqui na aula sobre o beijo divino, ela clamando como se ela estivesse clamando para alguém superior, né? Deixe com que ele me beije, em algumas versões diz. Então ela pedindo para o próprio Deus experimentar dessa intimidade. Ela pedindo para o próprio Deus deixar com que ela tenha esse relacionamento, deixar com que ela viva uma intimidade profunda. Então ela pode estar ali só clamando, vendo como ela está distante daquilo que ela anseia viver. E talvez você esteja assim, né? Talvez isso que você está aprendendo aqui, talvez ainda esteja tão distante da sua realidade. Talvez você só está ouvindo mesmo falar, mas você sabe que você não vive esse relacionamento de amor íntimo, mas que você deseja. Você está aqui porque um desejo começou a ser plantado aí no seu coração de querer viver disso que você tem ouvido falar. Talvez você, como eu, algum tempo atrás, nunca imaginou que o Senhor quisesse se relacionar com você assim. E aí você tem ouvido falar desse amado, você tem ouvido falar desse amor, você tem ouvido falar que ele se relaciona de um jeito tão profundo, de um jeito tão íntimo, um jeito que nos marca, um jeito que nos cativa, um jeito que faz com que os nossos corações sejam simplesmente voltados totalmente, entregues a esse amor. E você percebe, eu ainda não tenho vivido disso. E você, como amada aqui, está clamando por esse amor, está clamando por esse relacionamento, sabe? Por essa intimidade. E eu acho lindo isso. Porque logo em seguida, ela fala como se ela já tivesse provado, sabe? Por quê? Porque nós precisamos de fome e sede. Muitas das vezes, se o Senhor colocar um copo com água diante da gente, e a gente não tiver sede, a gente não vai beber. Então, nós precisamos dessa fome e dessa sede. Quando nós temos fome e sede, Ele nos sacia e nos supre de tudo aquilo que Ele é. Nós vamos entender que a nossa satisfação está em tudo aquilo que Ele é. O nosso contentamento está em tudo aquilo que Ele é. Então, é necessário primeiro essa fome e essa sede, que a amada teve aqui. Ela entendeu que somente Ele podia saciar toda a alma e o ser dela. Ela entendeu que Ele era a fonte de prazer. Talvez, assim como eu, busquei em tantos lugares, busquei em tantos amores até ser achada por Ele. Até entender que nada nesse mundo ia poder me satisfazer, sabe por quê? Porque só Ele que pode saciar a minha alma e o meu ser, porque só Ele que é a minha fonte inesgotável de prazer. Eu procurei em tantos lugares, em tantos outros amores, até que eu ouvi falar desse amor. Até que esse amor me alcançou, até que eu entendi que só Ele, somente Ele,
era capaz de suprir todo o vão, cada lacuna, todas as minhas carências, todos os anelos que existem no meu ser. Que o Espírito Santo promova aí fome e sede. Que o Espírito Santo esteja colocando dentro de nós fome e sede. Fome e sede para provar de tudo aquilo que Ele é. Fome e sede para se relacionar desse jeito. Sabe que talvez muitos de nós ainda só ouvimos falar. Provar, desvendar dessa faceta de noivo. Desvendar mais e mais desse coração mais apaixonado. Então, aqui ela começou apenas com um desejo. Ela começou apenas clamando. Clame. Clame por fome e sede. Clame por viver esse relacionamento. E logo em seguida ela diz: sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Ela fala como se ela já tivesse provado. A palavra de Deus diz que aqueles que têm fome serão... Quem tem sede e fome, eles serão fartos. Eles serão satisfeitos, eles serão saciados. Na verdade, o Senhor, Ele anseia por corações sedentos por Ele. Ele é o mais interessado em suprir todos os anelos do nosso coração, dele mesmo. E aqui ela fala como se ela já tivesse provado. E aí talvez eu pergunto, nossa, mas tão rápido. Tá no mesmo versículo. Mas eu vejo como se ela já tivesse provado de um instante desse amor. Eu falei isso na aula passada. Sabe? Ela entendeu. Ela talvez provou de um instante desse amor. Talvez foi algo muito rápido. Talvez foi uma presença em um culto. Não sei. Eu não sei onde você foi encontrada com essa... ou encontrado com essa presença. Eu não sei onde esse amor te encontrou, que você provou dele e entendeu que aquilo mudaria tudo a sua vida. Que esse amor era aquilo que você estava procurando a sua vida inteira, mas que ele te encontrou. Então talvez você provou de um instante desse amor. E você entendeu que ele é tudo que você precisa. Nós entendemos que só ele vai satisfazer, que todos os desejos do meu coração, eu entendi que todos os desejos do meu coração, eles são satisfeitos em Cristo. E ela tá falando disso aqui, ela tá falando, olha, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Eu não sei se você tem costume de escrever, mas eu costumo escrever sobre o que o Senhor causa em mim, ou falar sobre esse amor, né? Não sei se algumas aqui já sabem. E é isso que a amada tá fazendo aqui, ela tá falando sobre o que essa presença e esse amor causou nela. Ela tá falando das suas carícias, ela tá falando das suas afeições. Uma das coisas que eu escrevi, eu falei assim, é como se a amada, não vou falar de mim, mas vou falar da amada, mas é como se a amada falasse, todas as minhas carências, elas são supridas em seu afeto. Todas as minhas carências, elas são supridas nas suas afeições. As suas carícias são melhor que o vinho, ela entendeu? Que aquilo era melhor que a própria vida. Que esse amor é o que ia trazer contentamento perpétuo pro seu coração. Satisfação eterna para todo o seu ser. Ai, eu não sei você, mas isso para mim é tão lindo, é tão perfeito. Talvez você, como eu, procurou uma vida inteira. Talvez você, como amada, estava com esse anelo, com esse vazio, mas aí você teve um encontro com Deus. E você provou de um instante desse amor. E aí você entendeu que só Ele é capaz de suprir cada lacuna, cada vão, cada vazio, cada espaço que existe no nosso coração. Só esse amor vai onde nenhum outro amor vai. Só Ele faz o que nenhum outro amor é capaz de fazer. E Ele é melhor que tudo que eu já provei, melhor que tudo que eu já vi, melhor que tudo que eu já vivi. E é isso que ela tá falando quando ela fala que é melhor que o vinho. Melhor que a própria vida. É melhor que todas as alegrias desse mundo. Seu amor é pra mim. Não é à toa
que as jovens o amam. O que me faz pensar que ela, até então, só ouviu falar desse amor é essa frase dela. É como se ela falasse assim: agora eu entendi. Agora eu tô entendendo por que elas falavam tanto de você. Agora eu tô entendendo por que a Gi é tão apaixonada. Agora eu entendi. Você é apaixonante. Agora eu tô entendendo. Eu tô entendendo por que elas foram cativadas por você, porque você é irresistível. E é como se ela também não resistisse mais àquilo que ela contemplou, àquilo que ela provou. Ela também não resiste a tanta beleza. Não resistimos a tanta glória. Não resistimos a tanto esplendor. Quando Deus é revelado para nós, todo o nosso ser se rende. Todo o nosso ser, ele simplesmente se submete a tudo aquilo que contemplamos de Cristo. A amada está totalmente rendida. Submetida a esse amor. Esse amor que a encontrou, esse amor que ela provou, mesmo que por um instante, esse amor que até então ela só ouviu falar, mas que ela buscou se relacionar, que ela buscou conhecer, e agora ela tá como? Ela tá caidinha por ele. Agora ela consegue entender aquilo que as amigas falavam para ela. Agora eu tô entendendo por que elas te amam tanto. Agora eu consigo compreender como não te amar. Como não te querer, como não te desejar, como não ansiar por você. E aí a gente vai continuar. Ela vai dizer assim, ó, leve-me com você, vamos depressa. É como se ela dissesse, eu já perdi muito tempo da minha vida longe. Eu já perdi muito tempo da minha vida sem viver e sem desfrutar desse amor. Eu já perdi tempo demais, Senhor, sem te conhecer e sem se relacionar com você. Por favor, me leve depressa. Para onde? Para os seus aposentos. Me leve depressa para o seu quarto. Me leve depressa para viver uma vida de intimidade, um relacionamento profundo e íntimo. Me leve depressa, Senhor, para viver essa linda história de amor. Me leve depressa, Senhor amado, para o lugar de intimidade, onde eu vou poder me despir, e o Senhor também vai se despir para mim, e eu vou te conhecer de forma mais profunda, e ali eu vou poder me entregar totalmente, e também te ter totalmente em mim. Ali, Senhor, eu vou poder te conhecer como eu nunca te conheci, assim como o Senhor ir em lugares profundos e conhecer e habitar em lugares onde nunca foram habitáveis, e a lugares onde nenhum outro amor foi. Me leve depressa. Sabe, ela reconhece que ela não pode mais perder tempo, ela não pode mais passar longe, viver longe. Ela não quer mais viver sem viver esse relacionamento íntimo. Ela clama, me leve depressa pro seu lugar, para esse lugar de intimidade, para esse lugar onde eu vou te conhecer como eu nunca te conheci antes, para esse lugar onde eu vou poder mergulhar fundo na imensidão do seu coração, ver o que eu nunca vi, provar o que eu nunca provei de ti. Me leve para esse lugar onde eu vou me satisfazer em você e você vai se satisfazer também em mim. Porque tudo que eu sou e tenho só para você. Porque eu sou para o seu prazer, eu sou para a sua satisfação, assim como tu és para o anelo do meu coração. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso que quer dizer quando ela cita isso em alguns capítulos. Ela está dizendo que tudo que ela é pertence a ele, assim como tudo que ele é pertence a ela.
E só nesse lugar de intimidade que nós vamos encontrar tamanha satisfação. Só nesse lugar de intimidade que a gente vai entender que Ele é o gozo eterno para o nosso coração. A gente está falando aqui sobre uma linguagem nupcial. A amada, a noiva, precisa ter essa linguagem nupcial. Essa linguagem de uma noiva que está se preparando para esse casamento. Uma noiva que está buscando a maturidade. Para que o casamento seja consumado. Quando nós entendemos e conhecemos das afeições do Senhor e buscamos viver nesse lugar de intimidade, a gente começa a falar nessa linguagem nupcial, reconhecendo que Ele está à porta e que nós queremos ser a sua noiva adornada. Nós queremos ser a sua noiva ataviada. Nós queremos ser a sua noiva preparada, madura, com suas vestes limpas, esperando para a vinda do noivo. Hoje a nossa aula vai ser rapidinho. Eu espero que o Espírito Santo ele continue ministrando aí no seu coração. Mas eu gostaria de terminar lendo esse versículo. Finalizando o versículo 4. Estamos alegres e felizes por sua causa, e celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Eu não sei como é que vai estar aí na sua versão, mas eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, que eu não falei ainda, sobre os interlocutores desse livro, que é a amada, o amado. E aí a gente pode ver que vai ter outros interlocutores, mas eu não sei como é que vai estar aí na sua tradução, porque na minha, esse trecho tá como as mulheres de Jerusalém ou amigas. Vocês lembram que eu falei que é como se ela tivesse ouvido de alguém sobre esse amor? E ela fala, não é à toa que elas te amam, ou que as jovens te amam, ou que as mulheres te amam. E logo em seguida vem esse outro ou outras, né, interlocutores, que aqui na minha versão tá como mulheres de Jerusalém ou amigas da noiva, amigas da amada. E aqui na minha Bíblia tá escrito assim, ó, com base no gênero dos pronomes hebraicos empregados, indicam-se por meio dos títulos o amado e a amada, quando o interlocutor é o homem ou a mulher. As palavras dos outros interlocutores estão assinaladas com o título amigas. Em alguns casos, as divisões e os seus títulos são discutíveis, porque em algumas outras versões vocês vão ver que isso pode mudar. Os nomes podem mudar, os trechos onde são citados também podem mudar, então, como diz aqui na minha Bíblia, isso pode ser, são coisas ainda que são discutíveis. Mas, só dando sequência aqui, que essas amigas, essas jovens, que talvez foram elas que falaram desse amado para ela, que talvez foram ela que apresentou sobre esse amor que encontrou elas, sabe o que acontece? Elas ficam felizes no momento em que elas vê que ela também encontrou esse amor. E aqui elas falam, olha, nós estamos tão alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Sabe aquela, talvez um amigo que você fala de Cristo para ele. Eu vou falar assim de mim, tá bom? Isso não é sobre mim, mas a palavra de Deus diz que nós somos como testemunhas.
Então, tudo que eu falo pra vocês só é um testemunho daquilo que Deus tem falado e revelado pra mim. E por mais que a gente não quer falar muito da gente aqui, não dá pra fugir muito do que Ele tem feito na minha vida através desse lugar de intimidade, através dessa revelação, sabe, que Ele tem me dado, dessa linda história de amor que Ele me levou para me fazer entender que é isso que Ele ansiava em viver comigo e que na verdade que era isso que a gente estava já começando a viver, mas que eu não estava compreendendo, porque ainda nunca tinha me falado desse coração. Talvez como eu, você foi apresentado a um Deus de várias formas, mas ainda não falaram de um Deus que tem um coração tão apaixonado por você. Um coração que anseia tanto, tanto, tanto por você, que te ama tanto, que Ele quer viver esse relacionamento íntimo, de forma tão profunda, de forma tão inteira, sabe? Onde não só você se entrega totalmente, mas Ele que se entrega totalmente a esse amor. E desde que eu tenho conhecido dessa faceta de Deus, eu não paro de falar dela. Quem tá perto de mim sabe que é como se essa mensagem ela fosse imprimida em mim. Não tem como a gente reter desse amor. Esse amor é muito mais que a gente possa suportar, então a gente precisa transbordar dele. Esse amor, ele não só preencheu cada vão, cada espaço e cada vazio em mim, mas ele também me encheu totalmente. Ele não foi só suficiente para o buraco negro e obscuro que existia no meu coração, mas ele foi maior. Por que que ele foi maior? Ele foi maior porque ele não só me preencheu, como ele também me encheu e ainda ele me faz transbordar. Ele não é só suficiente. Ele não é só suficiente para os seus vãos. Sabe aquele buraco negro, aquele poço sem fundo que parece que nada pode satisfazer, aquilo que nada supre? O amor de Deus supre. E Ele não só supre, Ele é tão maior que Ele é capaz de fazer você transbordar ainda desse amor. E para as minhas amigas, as meninas sabem que é como se essa fosse a minha mensagem. Eu falo para Deus assim, Deus, mas eu não sei falar de outra coisa. Esse amor que me deu razão para viver. É esse amor que deu sentido para todo o meu ser. É Ele que ressignificou todos os meus dias. Me deu uma nova perspectiva. Eu não olho mais para minha vida como uma história de tragédia, mas agora reconhecendo o seu plano de redenção em todos os meus dias. Nos dias maus, nos dias de vale. Agora com essa nova ótica eu vejo que Ele fez com que tudo isso cooperasse. Tudo isso me fez ir para mais perto dele. Tudo isso me jogou para a imensidão do coração dele. As minhas aflições, a minha aflição me trouxe uma maior revelação do meu amado. Como então eu vou olhar agora para minha história como uma história de tragédia e dor, de traumas? Não. Eu não fui marcada, eu não sou mais marcada pelos meus traumas e pela minha dor. Eu fui marcada pelo seu amor. Eu fui marcada por Ele. E é esse amor que eu quero gastar todos os meus dias, para esse amor, amando Ele, falando dele. Uma das minhas orações é: Deus, por favor, me dê a oportunidade que algumas pessoas conheçam do seu amor através da minha vida. E que se esse é um canal, glória a Ele. Que a glória continue sendo para Ele, que a minha vida continue só apontando para Ele. Inclusive, as amigas que eu sempre falo desse amor e desse livro foram elas que me impulsionaram hoje a estarem aqui. Gi, eu nunca vi cânticos desse jeito. Gi, você precisa falar mais de cânticos.
Gi, você precisa falar mais desse amor. Fale desse amor que te encontrou. A minha oração é que quando você reconhecer a grandeza desse amor, ou suas amigas reconhecerem a grandeza desse amor, nós vamos falar como essas amigas aqui, ou como as mulheres de Jerusalém. Nós estamos alegres e felizes por sua causa. Que alegria poder saber que esse amor também te alcançou. Vamos celebrar juntas. Vamos nos alegrar juntas. Por hoje é só, meninas, que o Senhor continue ministrando o seu coração. E eu sempre gosto de trazer algo mais prático aqui, né? A gente já começou falando do desejo. Talvez, né, você ainda não vive essa realidade, essa intimidade, mas que você possa orar por essa fome, por essa sede. Que você possa orar por esse anelo, para que o Senhor, Ele mesmo, Ele que nos satisfaz, e é Ele mesmo que coloca fome e sede em nós. Então tudo vem dele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo vem dele. Então que nós possamos começar pedindo por fome e sede. Começar a reconhecer quem Ele é. Porque se você está aqui é porque você já provou de um instante desse amor. Talvez você não viva uma intimidade profunda, mas você já provou de um instante dele. Então, que o seu clamor seja como o da amada. Reconhecendo que as suas carências, que as suas carícias são melhores que o vinho, é melhor do que a sua própria vida. E pedindo para que ele te leve com ele. Para onde? Para esse lugar de intimidade. Para que ele te leve a viver essa vida íntima de amor com ele. No nosso encontro online, eu falei para as meninas, eu não sei se vocês têm o costume de escrever. Talvez nem todas tenham o costume de escrever, mas a lição de casa, aula prática, algo prático que eu quero deixar aqui, é você escrever sobre essas afeições. Não importa se é no seu bloco de notas, eu prefiro escrever assim com caneta e papel. Já perdi muita coisa em bloco de nota. Então, comece a lembrar pro seu coração sobre esse amor. Comece a lembrar quem ele é. Você teve um encontro já com ele. Você já provou de um instante dele. Você tem ouvido falar sobre quem ele é. Comece a lembrar pro seu coração, comece a escrever. O que ele fez em você? O que ele causou? O que esse amor causou em você? Aquilo que eu falei ali sobre, em outras palavras, o que a amada poderia dizer, na verdade foi o que eu escrevi. Deus, todas as minhas carências, elas foram supridas no seu afeto. Elas foram satisfeitas nas suas afeições. Todos os desejos do meu ser, eles só são satisfeitos em você. Cada espaço, cada vão, buraco negro e obscuro do meu coração, tudo foi preenchido pelo teu grande e maravilhoso amor. Nenhuma lacuna sequer em mim restou. Tudo em mim você preencheu. Só você foi onde nenhum outro amor foi. Só você fez o que nenhum outro amor foi capaz de fazer em mim. Você não foi só suficiente, mas você foi maior. Maior que o meu passado, maior que o peso de todos os meus pecados. Eu não carrego mais as marcas dos meus traumas e da minha dor. Eu carrego agora as marcas do seu amor. O seu amor é marcante. Seu amor mudou tudo em mim. Ressignificou tudo em mim. Ele me deu razão para viver, ele me deu sentido para todo o meu ser. E eu não posso mais viver longe de você.
comece a trazer essa linguagem nupcial. Comece a lembrar pro seu coração quem ele é, o que esse amor fez para você. Escreve. Sabe, uma das coisas que eu venho aprendido no relacionamento com Deus é que eu não amo só do jeito que eu quero amar. Eu não faço só aquilo que eu quero fazer ou eu gosto de fazer. Porque quando eu conheço aquilo que ele gosta, eu tenho prazer em satisfazer o meu amado. E eu sei que expressar o nosso amor. Eu lembro de uma vez acordar e ouvir Deus falando, defina o seu amor. Eu não tava entendendo. Comecei a procurar o que significa definir o amor, né? Mas era tipo assim, é como se você fosse colocar em palavras aquele sentimento. E é isso que eu tô pedindo pra você fazer. Escura a câmera, né, gente? Coloque em palavras esse sentimento. Talvez você não tenha o costume de fazer isso, mas nosso Deus, sabe, o amor do nosso Deus não é segredo. Ele expressou isso através da vida de Jesus. A todo momento ele continua nos falando do seu amor. Ele nos deixou um livro todo romântico para falar qual é a forma que ele nos ama, como ele anseia se relacionar conosco, como ele nos vê, para revelar mais das suas afeições do coração dele. Eu entendo que Deus, ele gosta disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Para mim não é difícil, mas para você seja. Porque eu gosto de escrever, mas talvez você não goste de escrever. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, não é o adorador que define a adoração. É o adorado. É ele que vai falar como ele quer ser adorado. É o amado que vai falar como ele quer ser amado. Não é eu que vou definir ou ditar como é que eu quero amar. O Senhor não recebe qualquer coisa, gente. A gente vê isso lá com Caim e Abel. Não é o que a gente quer entregar, mas é o que ele quer receber. Então, entenda que essa é uma linguagem de amor de Deus. Sabe quando você recebe um cartão? Eu já falei isso para as crianças do B-Kids. Agora tô falando para vocês. Tá ficando escuro, né? Não tô conseguindo ajustar a câmera. Aqueles cartão de aniversário, aqueles cartão, não sei, Dia dos Namorados. O que vai te impactar? Aquilo que tá impresso no cartão ou é aquilo que a pessoa escreve a próprio punho? Eu não sei você, mas eu vou ler direto aquilo que a pessoa escreveu a próprio punho. Por quê? Porque é aquilo que ela escreveu, por mais que o cartão tenha uma mensagem muito bonita e que ela escolheu porque sim tem algum significado, mas aquilo que ela escreveu que pra mim veio do coração dela. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente canta canções muito bonitas. Às vezes a gente fala coisas que a gente ouviu falar. E não tem, isso não é errado, isso não é ruim. Mas assim como um cartão recebido, o Senhor espera que tenha os nossos sentimentos expressos e escrito a punho. Sabe por quê? Porque a canção que flui do nosso coração ninguém mais pode cantar. A nossa declaração de amor ninguém mais fará. Não é um cartão impresso que vai definir ou vai expressar o que eu sinto por ele. Não. É aquilo que realmente flui e sai do meu coração. Eu falei para as meninas escreverem quando a gente fez um online e agora eu tô falando para vocês. Essa é a lição de casa. Orar nessa linguagem nupcial. Clamar por fome e sede. E começar a definir o seu amor. Lembrar de quem ele é. O que ele fez por você. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Agradecer por mais esse tempo. Senhor, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela sua presença que para mim foi tão real aqui. E que eu creio que para cada uma também será. Eu creio, eu oro por isso. Que sua presença manifesta seja real e palpável. Que o seu amor e a sua presença marcante tome todo o ambiente. E que o Senhor promova em nós fome e sede pela sua presença. Fome e sede por se relacionar de forma íntima e profunda. E ir para os seus aposentos, clamar para que o Senhor nos leve depressa para viver esse relacionamento de intimidade e de amor.
para nos levar para esse lugar onde nós estaremos totalmente despidos e eu poderei ver de forma mais completa sobre a sua beleza. Te contemplar, Senhor, nesse lugar onde eu não vou me escandalizar, eu vou me apaixonar ainda mais quando eu te conhecer de forma mais íntima e mais profunda, poder ver você. O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, em ti não há defeito. A sua presença é marcante, só o seu amor fez e causou o que nenhum outro amor foi capaz de fazer e causar em mim. Eu procurei em tantos lugares, eu procurei em tantos amores, até que o Senhor me encontrou, me resgatou, me capturou e me trouxe para perto do seu coração. Me entrelaçou nas cordas da sua paixão e hoje eu não quero mais viver longe. Hoje eu não posso mais viver longe. Que o Senhor continue nos ensinando a linguagem do seu amor e produza em nós, Espírito Santo, essa linguagem nupcial da amada que está se preparando, amadurecendo para quando o seu amado, da noiva, na verdade, da noiva que está se preparando, a noiva que está sendo preparada, a noiva que está amadurecendo no amor, se preparando para o seu noivo, para a volta do seu noivo, se preparando para o casamento. É que eu te peço, Senhor, continua falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meninas.